uma geração conhecedora. A Bíblia diz: estáis, pois, apercebidos, porque você não sabe a hora em que ele há de vir. Todo o conhecimento que o homem foi capaz de juntar, todo o conhecimento que o homem foi capaz de descobrir, todo o conhecimento que o homem foi dotado de inteligência para trazer conhecimento, não lhe trouxe o entendimento mais importante da sua vida, e este é o momento do fim. O momento em que todas as coisas irão culminar para um grande finale, para um grande desfecho. Irmãos, Mateus capítulo 24, versículo 38, portanto, assim como nos dias que antecederam ao dilúvio, eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Irmãos, quando eu leio esse versículo, eu confesso a você que eu não vejo muita diferença do que nós estamos vivendo hoje. Todos nós fazemos, trabalhamos, comemos, bebemos, casamos, participamos de casamentos, construímos, lutamos, estudamos, conquistamos, vivemos, trabalhamos, assim como foi na época de Noé. E você sabe qual é o maior problema que houve? O versículo 39 fala assim: e não perceberam. O problema do homem é que nós, apesar de termos tanta informação, tanto conhecimento, nós não estamos apercebidos, nós não estamos percebendo, não está sendo notório aos nossos olhos o que está acontecendo diante de nós, e este acontecimento irá acontecer, irá suceder o mais rápido que você imagina. O versículo 39 diz: e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Querido, eu quero lhe dizer uma coisa: o mundo contemporâneo de Noé, ele perdeu o foco, ele perdeu o tempo, ele perdeu o momento certo. Na verdade, eu imagino Noé construindo a sua arca, e à medida que ele ia construindo, ele ia pregando, ele ia dizendo: olha, se arrependam, porque está vindo um grande acontecimento, se arrependam, porque algo grande vai acontecer, algo que nunca aconteceu na história da humanidade, algo que vocês nunca ouviram falar. Olha, Deus mandou que eu dissesse a vocês, que vai vir um grande dilúvio, e esse grande acontecimento vai destruir toda a raça humana, vai destruir todo o homem, toda a carne que está sobre a terra. Olhe, prestem atenção. E a Bíblia diz que eles não deram crédito à pregação de Noé, eles não acreditaram na pregação de Noé, eles não se tornaram apercebidos da verdade que Noé pregava, eles não fizeram caso ao que Noé estava dizendo. E você sabe o que aconteceu? Meu irmão, esse é o maior mal que nós como cristãos podemos enfrentar, é o adormecimento, é nós estarmos tão preocupados com as coisas da nossa vida, que nós perdamos o momento certo do sinal de Deus sobre a nossa vida. A Bíblia diz que aqueles homens, eles esperavam, eles não acreditavam no dilúvio, eles só vieram a acreditar no dilúvio quando o dilúvio estava acontecendo. Eles perderam o tempo do sinal. Acompanhe comigo e você vai entender o que eu quero dizer com o tempo do sinal. O versículo 38 diz assim, o versículo 39, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. O final do versículo 38 diz assim: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Querido, o sinal para esta geração foi o momento que Noé entrou na arca, e eles não se perceberam, eles não se tornaram apercebidos disso.
Eles esperaram acontecer o dilúvio. Só que quando o dilúvio aconteceu, Noé já tinha entrado na arca. E depois que Noé entrou na arca, a Bíblia diz que Deus fechou a porta pelo lado de fora. E não havia mais possibilidade de ninguém entrar, nem ninguém sair. Meu irmão, eu quero te dizer nessa noite, em uma voz profética, em uma voz de alguém que está certo de algo que vai acontecer. Não é nada novo, não é uma revelação espiritual, mas é uma verdade bíblica, que Jesus está para voltar a qualquer momento, e você precisa estar pronto, assim como nos dias de Noé, será também nos nossos dias. Você precisa prestar atenção aos sinais que Deus está dando. Assim como foi na época de Noé, será na nossa época. Assim como foi para o povo que foi contemporâneo de Noé, assim será para nós também. A palavra perceber, nesse texto, ela vem de uma palavra grega chamada gnosko. Gnosko, ela significa, quer dizer, conhecido, vir a conhecer. Mas o que me chama a atenção é que, pesquisando essa palavra, ela faz parte de uma expressão judaica que traduz o relacionamento sexual do homem e da mulher. Quando o homem, em um ato sexual, se dá a conhecer a mulher, e a mulher se dá a conhecer ao homem. Quando nós entendemos a colocação de Jesus, usando esta palavra, ele estava dizendo que, na verdade, o homem que foi contemporâneo de Noé, ele não teve intimidade o suficiente em entender, em perceber, em deixar-se conhecer e conhecer o plano que Deus havia estabelecido. Lhe faltou intimidade, meu irmão, e você sabe que nos nossos dias nós conseguimos discernir tudo. Nós conseguimos, como Jesus mesmo disse em outra passagem, nós conseguimos saber quando vai chover e quando não vai chover. Quando os céus ficam escuros, é porque chuva vai cair, mas nós não conseguimos discernir os tempos de Deus para a nossa vida. Me impressionou esses dias, eu estava com meu filho no carro, na verdade foi no sábado, quando nós estávamos indo para a confraternização, e parte do céu estava escuro, e ele é muito novo, muito novinho, e ele falou: pai, vai chover. Eu falei: meu filho, como é que você sabe que vai chover? Porque o céu está escuro. Eu falei: rapaz, quem te ensinou isso? Se uma criança de 5 anos, ela pode discernir quando vai chover e quando não vai chover, como nós estaremos apercebidos ou não aos acontecimentos finais que estamos antecedendo na nossa época? Meu irmão, eu vou lhe dizer uma coisa, e isso é muito sério. Infelizmente, vai haver um momento de muita alegria para muitos quando Jesus voltar, mas também vai haver um momento de muita dor e muita tristeza no mesmo acontecimento de sua volta. Para muitos vai ser um momento de gozo, de fim, algo que foi tão esperado, algo que foi tão desejado, algo que foi tão almejado a sua vida inteira, mas para muitos também vai ser um momento de muita dor, de muita perda, momentos de arrependimento profundo, momentos aonde você sabia o que deveria fazer e não fez, você sabia o que era esperado de você e você foi negligente, você sabia o que Deus havia dito e o que Deus esperava da sua vida e você foi incapaz de fazê-lo. Meu irmão, a volta de Jesus será marcada por muita glória, mas também será marcada por muita dor, será marcada por muito júbilo, mas também será marcada por muita lágrima e muita tristeza. A falta de intimidade, querido, ela nos torna capazes de perceber apenas o óbvio, e o óbvio é tarde demais. Perceber o dilúvio, quando ele já estava acontecendo, era o óbvio, mas o óbvio era tarde demais.
anteceder a volta de Jesus, quando ela acontecer, é o óbvio. Mas o óbvio para você e para mim é tarde demais. Já não há mais solução, já não há mais momento, já não há mais esperança. O óbvio não é o que eu e você almejamos. O óbvio não é o que nós precisamos. Nós precisamos ter intimidade com a palavra de Deus, ter intimidade com o Espírito Santo de Deus, para discernir, para entender o que ninguém entende, para ver o tempo da nossa salvação. Meu irmão, salvação, ela vem apenas quando nós temos um entendimento da palavra de